Olá, Mães com Propósito. Continuando a série de Mãe para Mães, quero deixar uma pergunta hoje aqui para você ir refletindo. Como você, mãe, reage numa situação de espera? Ou ainda, como você ensina seu filho a esperar por algo que ele tanto deseja? Se você é nova por aqui e é a primeira vez, quero te convidar a se inscrever neste canal, deixe seu like, compartilhe com suas amigas, com seus familiares e após assistir esse vídeo, deixe seu comentário. Isso é muito importante para que muitas outras mães sejam abençoadas, esse canal cresça e nós possamos ampliar a nossa rede de apoio. Quero compartilhar com vocês hoje uma experiência que eu tive com meu filho Matheus. Ele completou mês passado 6 anos e quando foi chegando bem próximo ao seu aniversário, como toda criança, ele já vinha atrás de mim, do pai dele e falava: mãe, que presente que eu vou ganhar no meu aniversário? E eu dizia: filho, vamos pensar num presente bem legal. E ele insistindo: mãe, mas eu posso ganhar antes? Aí eu sentei com ele e falei: filho, não. O dia do seu aniversário vai ser daqui mais ou menos uns 15 dias, então você precisa esperar. E ele, é claro, como toda criança, tem naturalmente a característica de persistência. Ele continuou persistindo e falava: mãe, mas dá o presente para mim antes. Eu falava: filho, não, você precisa esperar chegar o dia. Até que então foi passando os dias e eu conversando com ele, falando a respeito da espera, o quanto era importante ele esperar. Chegou pertinho do aniversário e nós fomos ver o presente. Era um brinquedo acessível para nós, então procuramos em várias lojas, mas não encontrávamos aquele brinquedo. Aí cheguei para o Matheus e falei: filho, nós não estamos achando esse brinquedo nas lojas, mas vamos tentar uma coisa, vamos tentar comprar pelo site, de repente a gente acha, só que vai demorar mais alguns dias. Falei: você vai precisar esperar. Então conseguimos fazer a compra pelo site, passou então 5 dias e o brinquedo chegou. Imagina a expectativa no coração dele, ele estava muito ansioso para brincar com aquele brinquedo. Mas não era um brinquedo de simplesmente abrir a caixa, abrir o pacote e sair brincando. Era algo muito mais elaborado, era um brinquedo que precisava fazer uma moldura com gesso, nós precisávamos ainda providenciar mais uns 2 itens e ele ainda precisava esperar secar o gesso para depois então pintar, aguardar 24 horas e por fim ver aquele brinquedo funcionando como ele deveria. Mas então eu fiquei pensando naquela situação, aquele fato. E eu entendi que era uma grande oportunidade, um momento certo para que eu pudesse ensinar para o Matheus a importância de esperar. Como era importante ele esperar? E isso é um grande desafio para nós, pai, para nós mães. Por quê? Porque hoje em dia esperar num mundo tão conectado, um mundo onde as coisas acontecem de uma forma tão rápida, onde tudo é tão acelerado e vivemos numa geração muito imediatista. Portanto, esperar para as crianças é algo muito difícil, mas tão necessário nos nossos dias, nós mães, ensinarmos os nossos filhos. E essa foi a grande oportunidade que Deus nos deu naquele dia para ensiná-lo. E eu quero ler com você nesse momento o que está escrito em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. A palavra de Deus nos ensina o quanto é importante esperar. E você sabe a respeito desse assunto? Diz lá: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Amém. Nós aprendemos aqui que tudo há o momento certo, o tempo certo, a hora exata das coisas acontecerem. O Matheus queria ganhar aquele brinquedo dias antes do aniversário, mas eu sentei com ele e expliquei: filho, você precisa esperar o dia. E nós, como mães, precisamos ensinar os nossos filhos a esperar o tempo certo, a esperar o momento certo. Não sei se você conhece alguma criança que quer tudo na hora que ela deseja. Os pais vão lá e entregam tudo na hora que ela quer, o presente que ela quer, no tempo que ela quer. Mas a Bíblia, a palavra de Deus nos ensina, nós precisamos ensinar os nossos filhos a esperar. E eu quero fazer uma alerta, mãe. De repente, o seu filho quer tanto algo, mas eu quero te incentivar, te orientar para que você ensine-o a esperar a hora certa. Porque muitas crianças que não são ensinadas, não aprendem a esperar, existe uma grande tendência delas crescerem crianças birrentas, crianças que não conseguem se controlar, crianças inquietas, crianças ansiosas, que lá na frente terão muitas vezes dificuldade em receber um não. Então é muito importante que você, mãe, você ensine o seu filho a esperar. Mas quero te alertar para um outro detalhe.
A palavra de Deus nos ensina a forma como devemos esperar. Você sabe, mãe, qual é o jeito correto de esperar e como ensinar os seus filhos? Vamos olhar para a palavra de Deus em Romanos, capítulo 8, versículo 25. Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Olha que tremenda a palavra nos ensina como devemos esperar, é com paciência. Não é reclamando, não é murmurando, não é questionando, mas é com paciência. Em Hebreus capítulo 6, versículo 15, também está escrito: e assim, tendo Abraão esperado com paciência, alcançou a promessa. Amém, glória a Deus. Deus tinha uma grande promessa na vida desse homem, mas a palavra nos ensina que ele esperou, ele aguardou o tempo certo com paciência. E nós precisamos ensinar os nossos filhos a esperar da maneira correta, com paciência. E creio que você, como mãe, se você ensinar o seu filho dessa forma, ele será uma criança, um adolescente que terá domínio próprio, autocontrole. E não se esqueça, mãe, a espera traz esperança, gera confiança no seu filho. E é muito importante, porque isso será algo tremendo na vida dele quando ele crescer, for um adolescente e até mesmo um adulto. Ele será um adulto emocionalmente maduro. Mas também a palavra nos traz muitas promessas para aqueles que esperam em Deus. E eu gostaria de ler pelo menos duas. A primeira está em Isaías, no capítulo 40, versículo 31, que diz: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. E Salmos 40, versículo 1: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Amém? A palavra nos ensina que aqueles que esperam no Senhor não se cansarão. Olha que tremendo. E também nos ensina que quando esperamos isso no Senhor, Ele se inclina, Ele ouve o nosso clamor. E nós precisamos não só mães aprender, mas ensinar os nossos filhos. Mas também quero falar com você, mãe, e te perguntar: você tem alguma estratégia para ensinar o seu filho? Qual é a forma? Você usa de alguma situação na sua casa? Quero te falar de 2 exemplos que já colocamos em prática na nossa casa. O primeiro é através de jogos. Muitas vezes nos reunimos em casa como família, nos sentamos à mesa, e o jogo é muito interessante porque o jogo, ele além de trazer regras, normalmente um tem que esperar a vez do outro. Então é uma boa estratégia para que seu filho desde pequeno aprenda a esperar a vez dele. Uma outra estratégia também é, de repente, seu filho, acho que toda criança, todo filho pede para a mãe fazer um bolo. E quando ele te pede para fazer um bolo, é muito legal, porque você pode convidá-lo a te ajudar, a observar você fazendo esse bolo. E dessa forma ele vai aprender que para fazer um bolo existem as etapas, preciso cumprir cada etapa no tempo certo. Quando eu colocar esse bolo no forno, ele tem um tempo certo para ficar pronto. Se eu tirar o bolo antes do tempo, ele não vai ficar um bolo bom, ele vai ficar um bolo cru. E se eu pular cada etapa na hora de fazer, também não vai dar certo. Então, uma forma do seu filho aprender. E é claro, você vai elaborando estratégias, pedindo a Deus estratégias de acordo com a idade dele. Se é uma criança pequena, ele pode ir lá na cozinha te observar fazer aquele bolo. Se é uma criança maior, ele vai participar. E seja claro, se já é um adolescente, você pode simplesmente pedir para que ele faça o bolo. Ele vai aprendendo que existe o tempo certo para tudo. E a última pergunta que eu quero deixar para você, mãe. Você, mãe querida, sabe esperar? Você tem sido referência na vida dos seus filhos? Você tem sido um exemplo? Como você tem esperado? Você tem esperado com paciência? Eu quero te chamar a atenção para algo muito sério. Os nossos filhos, eles estão o tempo todo de olho no nosso comportamento, olhando as nossas reações. E ensiná-los a esperar é um grande desafio. Eu digo até que é uma arte. Por quê? Porque exige de nós perseverança, exige de nós empenho, dedicação, persistência, graça da parte de Deus. Então, tudo isso fará com que nós, mães, antes de ensinarmos, precisamos também aprender com Deus. E se você tem tido dificuldade em esperar, ore a Deus, entregue essa área da sua vida a Deus para que você possa ser uma referência na vida do seu filho. E entenda algo muito importante: ensinar é repetição. Todo ensino requer repetição. Talvez hoje você está ensinando o seu filho e você fala: puxa, mas ele não está aprendendo. Eu quero te incentivar, continue, persevere e deixar um último versículo que está em 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 7.
Mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Mãe, o seu trabalho será recompensado por Deus, acredite nisso. Deus te abençoe e até a próxima.